E aí, pessoal, vamos aqui a mais um vídeo sem enrolação. É um caso concreto, poder familiar, tá? Diz o artigo 1630 do Código Civil que os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores, tá? Aí o 1631, ele disciplina o seguinte, que durante o casamento e a união estável, compete, né, o poder familiar aos pais. Na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. O legislador, não sei por que ele falou que durante o casamento ou a união estável, porque o divórcio, a separação não põe fim ao poder familiar, né? E tanto que isso é fato que a gente pode verificar nos artigos, né, seguintes. O 1632, por exemplo, ele diz que a separação judicial e o divórcio e a dissolução da sociedade conjugal não alteram as relações entre pais e filhos, certo? O 1634, né, ele dizia o seguinte: compete aos pais quanto à pessoa dos filhos menores. Aí veio a Lei 13.058 e alterou a redação desse artigo e colocou o seguinte: compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar. Ou seja, aqui, esses artigos aqui, as duas, né, observações que eu tenho, né, a fazer são relativamente ao artigo 1631, que ele fala durante o casamento e a união estável, e depois ele desfala duas vezes isso, né, que ele fala que qualquer que seja a situação conjugal, né, não interfere no exercício do poder familiar, e também que a separação e o divórcio e a dissolução não alteram as relações entre pais e filhos, certo? Mas uma delas também é o legislador, né, ele disse, né, ele vinha falando que durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais. E quando ele alterou o artigo 1634, eles fizeram questão de colocar o seguinte: compete a ambos os pais. Se compete aos pais, só pode ser ambos, independente do gênero, né? Então, falar ambos os pais é redundante, porque se for dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, não importa, é pais. Na língua portuguesa, o masculino é neutro. Né? Essa questão eu já falei sobre isso em um outro vídeo. Então, quando a gente vai falar para uma plateia, não precisa de você falar brasileiros e brasileiras, advogados e advogadas. Se você disser advogado, é neutro. No latim antigo existiam três gêneros: o masculino, o feminino e o neutro. Depois o neutro se fundiu com o masculino. Então, quando você quer se referir a todas as pessoas, você se refere no masculino, como o homem, né, em relação à humanidade toda. Então, não sei por que eles colocaram que tiveram essa cautela, né, o legislador que fez a alteração, mas é uma cautela desnecessária porque acabou ficando redundante. Mas isso não é o que nos interessa aqui, certo? O que nos interessa aqui é o seguinte: é lá no artigo 1631. O artigo 1631, ele fala, né, que na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade, né? E ontem eu estive no cartório conversando com a minha substituta e tinha uma questão lá que um advogado, né, trouxe para a gente. É o seguinte, eu já falei sobre isso. O pai de um adolescente, eles não sabem, né, onde ele está. Então, e querem emancipá-lo. Não posso, tem que ser ambos os pais que têm que fazer a emancipação. Aí ele trouxe para mim a redação desse tipo assim: e na falta ou impedimento de um deles. Tá, mas a falta não é o fato de o cara ter sumido, né? Ele foi à padaria, aí você vai fazer, né, a emancipação só com a presença da mãe? Não, né? Entende? É na falta reconhecida em juízo, lá se ele foi declarado ausente e tal, entendeu? E o impedimento também é a mesma coisa. Um impedimento, imaginemos uma situação que ele esteja em coma, numa situação em que ele não possa manifestar. Não é o fato, é comuníssimo, né? Sempre as pessoas chegam ao cartório e querem emancipar um adolescente. Ah, porque o pai foi para o Japão e eu não tenho notícias. Mas aí, infelizmente, eu não posso fazer nada, ok? Então, quando vocês forem orientar alguém, esse na falta ou impedimento é na falta, desde que seja uma causa, né, justificada judicialmente, ou um impedimento, né, justificado talvez por um atestado médico ou alguma situação, alguma coisa que esteja clara, né, que ele está realmente impedido. Não é o fato de ele estar desaparecido simplesmente porque saiu de casa e não voltou, né? Então,
E a redundância, né, do artigo dizer que durante o casamento e a união compete aos pais é desnecessário, porque no 1635 ele trata das formas de extinção do poder familiar. E as formas de extinção do poder familiar são as seguintes: morte, entende? Emancipação, maioridade, adoção e por decisão judicial. E a decisão judicial ele remete para o artigo 1638 do Código, que tem um elenco de circunstâncias que podem fazer com que um ou outro, ou ambos, né, os pais, sejam destituídos do poder familiar, que dentre eles é abandono, né, castigo imoderado, e tem lá um elenco enorme de incisos, ok? Então, basicamente é isso que eu queria falar, é a questão na falta ou impedimento, certo? Então, a falta ou impedimento, ela tem que ser justificada, não é simplesmente o fato da pessoa ter desaparecido, beleza? Então, até o próximo vídeo.